Descobri a família secreta do meu marido e os convidei para o jantar de Natal aqui em casa. Deixe seu curtir no vídeo e se inscreva para apoiar o canal. O ar de dezembro em São Paulo carregava um perfume agridoce de jasmim misturado ao asfalto quente, como se a cidade soubesse que algo estava prestes a desmoronar. Clara Menezes, 38 anos, caminhava pela Avenida Paulista com o celular na mão, o coração pulsando em um ritmo que não explicava. Era uma manhã de sábado, e ela deveria estar escolhendo enfeites para a árvore de Natal, mas ali estava, seguindo um impulso que não entendia, rastreando o marido, Eduardo, pelo aplicativo de localização que ele mesmo insistira em instalar anos atrás. Clara não era de desconfiar. Em 12 anos de casamento, ela construíra uma vida com Eduardo que, aos olhos de todos, era invejável. Uma casa ampla nos jardins, viagens anuais para a Europa e uma filha, Sofia, de 8 anos, que herdara os olhos castanhos profundos do pai e a risada contagiante da mãe. Mas nos últimos meses, algo mudara. Eduardo, sempre tão presente, começava a se ausentar. Reuniões que se estendiam até tarde, viagens de trabalho que apareciam do nada e um silêncio que pesava mais que qualquer palavra. Clara sentia o vazio como uma brisa fria que entrava pelas frestas de uma janela mal fechada. Na noite anterior, enquanto Sofia dormia, Clara pegara o celular de Eduardo para checar uma mensagem do grupo da família. Ele deixara o aparelho desbloqueado, algo raro. Foi então que ela viu uma notificação de um número desconhecido, com uma mensagem que dizia apenas: "Te amo, meu amor. Até amanhã." O chão pareceu se abrir sob seus pés, como se a sala de estar, com suas almofadas bordadas e fotos de momentos felizes, tivesse se tornado um palco de mentiras. Clara não dormiu. Passou a noite revisitando cada detalhe dos últimos meses, cada desculpa, cada olhar desviado. Quando o sol nasceu, ela abriu o aplicativo de localização. Eduardo dissera que passaria o dia em um congresso de engenharia em Campinas, mas o pontinho vermelho no mapa mostrava um endereço em Santana, um bairro residencial no outro lado da cidade. Sem pensar, Clara pegou as chaves do carro. Agora, parada em frente a uma casa térrea de muros brancos e jardim bem cuidado, ela sentia o coração na garganta. A rua era calma, com crianças brincando de bicicleta e o som distante de um rádio tocando um samba de Natal. Clara verificou o endereço novamente. Era ali. O carro de Eduardo, um SUV preto que ela ajudara a escolher, estava estacionado na garagem. Por um momento, ela quis dar meia volta, fingir que não vira nada, preservar a ilusão que sustentava sua vida. Mas algo mais forte a empurrou. Ela precisava saber. Com as pernas tremendo, Clara tocou a campainha. O som ecoou cortante, como o estalar de um galho seco. Segundos depois, a porta se abriu e uma mulher apareceu. Era jovem, talvez 30 anos, com cabelos cacheados presos em um coque desleixado e um sorriso que congelou ao ver Clara. Vestia um avental com estampa de girassóis e o cheiro de bolo recém-assado escapava da casa. "Posso ajudar?" perguntou a mulher, a voz hesitante. Clara abriu a boca, mas as palavras não vieram. Seus olhos percorreram a cena, a mulher, a casa, o carro de Eduardo. E então, como se o destino quisesse esfregar a verdade em seu rosto, uma criança correu até a porta. Um menino de uns 5 anos, com cachos idênticos aos da mulher e olhos que Clara reconheceria em qualquer lugar. Eram os olhos de Eduardo, eram os olhos de Sofia. "Quem é, mamãe?" perguntou o menino, segurando a perna da mulher. Clara sentiu o mundo girar. Mamãe. Aquela palavra cortou como uma faca, quente e afiada. Antes que pudesse responder, uma voz familiar veio do corredor. "Lívia, quem é na porta?" Era Eduardo. Ele apareceu, segurando uma xícara de café, e o tempo parou. Seus olhos encontraram os de Clara, e o choque em seu rosto foi como um espelho do que ela sentia.
A xícara escorregou de suas mãos, espatifando-se no chão com um estilhaço que ecoou no silêncio. Clara! Ele gaguejou, o rosto pálido. O que você está fazendo aqui? Ela queria gritar, chorar, exigir respostas. Mas em vez disso, sua voz saiu calma, quase fria, como se outra pessoa falasse por ela. Eu vim te buscar, Eduardo. Parece que você esqueceu de me contar sobre sua outra família. Lívia, a mulher na porta, olhou de Clara para Eduardo, a confusão dando lugar ao horror. Outra família? Repetiu, a voz trêmula. O menino, alheio ao drama, puxou o avental da mãe. Mamãe, o bolo tá pronto? Clara sentiu uma onda de náusea. Não era só uma amante, era uma vida inteira, uma casa, uma criança, uma mulher que chamava Eduardo de amor. E pelo olhar de Lívia, ela parecia tão traída quanto Clara. Eduardo deu um passo à frente, as mãos erguidas como se pudesse apagar a cena. Clara, por favor, me deixe explicar. Não é o que parece. Não é o que parece? Clara riu, um som amargo que queimou a garganta. Você tem um filho, Eduardo. Um filho que não é meu. Uma mulher que não sou eu. O que exatamente não é o que parece? Lívia segurou o menino com mais força, os olhos brilhando com lágrimas. Eduardo, o que ela está dizendo? Quem é essa mulher? Antes que ele pudesse responder, Clara virou-se para Lívia. Algo nela, talvez a dor compartilhada, a fez falar com uma gentileza que não sentia. Eu sou a esposa dele, Clara Menezes, e pelo visto você é a outra esposa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O menino confuso começou a chorar e Lívia o pegou no colo, afastando-se da porta. Eduardo tentou se aproximar de Clara, mas ela recuou. Não toque em mim, disse, a voz firme agora. Você vai me explicar tudo, mas não aqui, não agora. Ela olhou para Lívia que tremia, o rosto uma máscara de choque e raiva. E então, como se uma ideia maluca tivesse acendido uma faísca em sua mente, Clara falou, sem saber de onde vinha tanta ousadia. Você e seu filho estão convidados para o jantar de Natal na minha casa. Vamos resolver isso como adultos. Todos nós. Lívia piscou atônita. Eduardo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Clara não esperou por uma resposta. Virou-se e caminhou até o carro, os passos firmes apesar do terremoto em seu peito. Quando entrou no veículo, suas mãos tremiam tanto que mal conseguiu girar a chave. Mas enquanto dirigia de volta para casa, uma determinação feroz crescia dentro dela. Eduardo não sairia dessa com desculpas, e ela não seria a esposa que se escondia na sombra da traição. Naquela noite, Clara sentou-se na sala, o brilho das luzes de Natal refletindo nas paredes. Sofia dormia no quarto, alheia ao caos que engolia sua mãe. Clara pegou o celular e abriu a agenda. O jantar de Natal seria em uma semana. Ela precisava planejar tudo: a comida, a decoração e, mais importante, como confrontar Eduardo na frente de sua outra família sem desmoronar. Mas enquanto fazia anotações, uma mensagem chegou. Era de um número desconhecido. Sou Lívia, eu vou, e quero a verdade tanto quanto você. Clara fechou os olhos, o coração disparado. O que ela estava fazendo? Convidar a amante do marido e seu filho para o Natal era loucura, mas, de alguma forma, parecia o único caminho. Ela precisava olhar nos olhos daquela mulher, daquele menino, e entender como sua vida desabara sem que ela percebesse. E mais que isso, precisava decidir quem seria a partir daquele momento. Enquanto as luzes da árvore piscavam, Clara sentiu uma pontada de algo novo. Não era esperança, ainda não. Era força. E pela primeira vez em meses, ela sentiu que talvez, apenas talvez, pudesse sobreviver a isso. Mas o que Lívia sabia? E o que Eduardo escondia além daquela casa em Santana? Clara não fazia ideia. E enquanto o Natal se aproximava, ela sabia que a verdade, quando viesse, seria mais devastadora do que imaginava. As luzes da árvore de Natal
tremiam na sala de Clara, como se refletissem o pulsar inquieto de seu coração. O celular, ainda quente nas mãos, exibia a mensagem de Lívia. Sou Lívia. Eu vou, e quero a verdade tanto quanto você. Cada palavra era uma pedra jogada em um lago, criando ondas que Clara não sabia como controlar. Ela largou o aparelho na mesa de centro, o som do impacto abafado pelo tapete felpudo, e respirou fundo. O ar trazia o aroma doce das velas de canela que ela acendera para Sofia, mas para Clara, o cheiro era apenas uma lembrança de um Natal que agora parecia uma farsa. Era domingo, e o jantar de Natal estava a 6 dias de distância. Clara sabia que precisava planejar cada detalhe, não apenas da comida ou da decoração, mas de como enfrentaria Eduardo e Lívia sem deixar que a dor a engolisse. Sofia, alheia ao caos, brincava no quarto, o som de suas risadinhas misturado ao tilintar de enfeites que ela pendurava em uma mini-árvore. Clara fechou os olhos, tentando ancorar-se naquele som, mas a imagem do menino de Santana, os olhos de Eduardo, os cachos de Lívia, voltava como um soco no peito. Ela pegou um caderno e começou a anotar. Peru assado, farofa de castanhas, uma sobremesa que impressionasse. Mas, entre as linhas, escrevia perguntas que não ousava dizer em voz alta. Quem é Lívia? Há quanto tempo isso está acontecendo? E o menino, como ele se encaixa na vida de Eduardo? Cada letra era um fio puxado de uma tapeçaria que ela pensava conhecer. E no fundo uma voz sussurrava. E eu? Quem sou eu depois disso? Na manhã seguinte, Clara deixou Sofia na escola e dirigiu até uma floricultura no bairro. Precisava de algo vivo, algo que trouxesse cor à casa que agora parecia cinza. Enquanto escolhia guirlandas de pinheiro e poinsétias vermelhas, o cheiro úmido da terra e das pétalas a envolveu, como um abraço que ela não sabia que precisava. Foi então que um homem se aproximou, carregando um vaso de orquídeas. Ele era alto, com cabelos castanhos levemente grisalhos e um sorriso que parecia carregar histórias não contadas. Essas poinsétias são perfeitas para o Natal, disse ele, apontando para as flores que Clara segurava. Mas, se me permite, uma orquídea dá um toque de esperança. Clara olhou para ele surpresa. A voz dele era quente como o crepitar de uma lareira, e havia uma gentileza em seus olhos que a fez baixar a guarda por um instante. Esperança é algo que estou precisando, respondeu quase sem pensar. Ele riu, um som baixo e genuíno. Então é uma boa escolha. Sou Rafael, por sinal. Trabalho aqui às vezes, mas minha paixão é jardinagem. E você? Clara, disse ela, hesitante. Estou planejando um Natal meio complicado. Rafael ergueu uma sobrancelha, mas não perguntou mais. Em vez disso, ofereceu-se para ajudar a carregar as flores até o carro, e enquanto caminhavam, ele contou histórias sobre plantas que sobreviveram a tempestades, raízes que se recusaram a morrer. Algo na forma como ele falava, com paixão, mas sem pressa, fez Clara sentir um alívio que não sentia há semanas. Quando se despediram, Rafael entregou a ela uma pequena orquídea branca. Um presente, disse, para o seu Natal complicado. Se precisar de mais flores ou só de alguém para conversar sobre elas, estou aqui. Clara agradeceu, o calor subindo as bochechas. No carro, ela olhou para a orquídea, suas pétalas delicadas como um segredo. Por um momento, permitiu-se imaginar uma vida onde gestos simples como aquele eram rotina, não exceção. Mas a realidade a puxou de volta. Eduardo, Lívia, o jantar. Naquela noite, Eduardo tentou falar com ela. Ele chegou em casa mais cedo que o habitual, o rosto marcado por olheiras que Clara nunca notara antes. Podemos conversar? Perguntou, a voz baixa para não acordar Sofia. Clara estava na cozinha, cortando cebolas para um ensaio da receita de farofa.
O cheiro ardido fazia seus olhos lacrimejarem, ou talvez fosse a raiva que ela segurava como uma brasa. Conversar! Repetiu, sem erguer o olhar. Você teve anos para conversar, Eduardo. Agora estou ocupada. Ele se aproximou, hesitante. Clara, eu sei que você está brava, mas me deixa explicar. Não é tão simples quanto parece. Ela largou a faca, o metal tilintando contra a bancada. Não é simples? Você tem um filho, Eduardo, uma outra mulher, uma outra casa. O que exatamente é complicado nisso? Eduardo passou a mão pelos cabelos, o gesto que sempre fazia quando estava acuado. Lívia, ela não é o que você pensa. Eu conheci ela antes de você, Clara. Antes de nós. Mas as coisas, elas se complicaram. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Antes de mim, a revelação era como uma onda gelada, roubando o ar de seus pulmões. Quanto tempo antes? Perguntou, a voz quase um sussurro. Ele hesitou, os olhos fugindo dos dela. 4 anos. O filho dela, o Lucas, ele é meu. Mas eu não sabia, Clara. Não até 2 anos atrás. A cozinha pareceu encolher, as paredes fechando-se ao redor dela. 2 anos. Ele sabia há 2 anos e nunca disse nada. Cada beijo, cada eu te amo, cada momento que ela achava que eram uma família, tudo mentira. Clara segurou a bancada, os dedos brancos de tanta força. Saia, disse, a voz firme apesar do tremor em seu peito. Agora. Eduardo tentou protestar, mas o olhar dela o calou. Ele pegou as chaves e saiu, o som da porta batendo como um ponto final. Clara ficou ali, sozinha, o cheiro das cebolas misturando-se às lágrimas que ela finalmente deixou cair. Nos dias seguintes, Clara mergulhou nos preparativos para o Natal. Comprou ingredientes, testou receitas, decorou a casa com as flores que escolhera com Rafael. Cada tarefa era uma âncora, algo para mantê-la de pé. Mas à noite, quando Sofia dormia, ela lia as mensagens de Lívia. Elas haviam começado a trocar textos curtos e cautelosos, como 2 pessoas caminhando em um campo minado. Lívia contara que conhecera Eduardo na faculdade, que ele prometera um futuro juntos, mas desaparecera sem explicação. Anos depois, ele reaparecera dizendo que era solteiro e eles reacenderam o relacionamento. Lívia só descobrira sobre Clara no dia em que ela apareceu na porta. Eu não sabia, escrevera Lívia, eu juro, e agora não sei o que fazer. Clara sentia uma estranha afinidade com Lívia. Elas eram, de certa forma, espelhos uma da outra. 2 mulheres enganadas pelo mesmo homem. Mas havia algo mais em Lívia, uma vulnerabilidade que Clara reconhecia, e por mais que doesse, ela queria conhecê-la melhor, queria entender. Na véspera do jantar, Clara voltou à floricultura. Precisava de mais poinsettias, ou pelo menos era o que dizia a si mesma. Rafael estava lá, podando um arbusto, o rosto iluminado pelo sol da tarde. Quando a viu, ele sorriu, e Clara sentiu algo que não sentia há muito, leveza. Voltou para mais esperança, brincou ele, apontando para as orquídeas. Ela riu, um som que surpreendeu até a si mesma. Talvez, ou só para não enlouquecer com o Natal. Eles conversaram por quase 1 hora sobre flores, sobre a cidade, sobre tudo e nada. Rafael contou que era viúvo, que perdera a esposa para o câncer 3 anos antes e que as plantas o ajudaram a encontrar sentido novamente. Clara não falou sobre Eduardo, mas algo na presença de Rafael a fez querer contar. Não hoje, talvez, mas em breve. Quando voltou para casa, Clara encontrou uma carta na caixa de correio. Não tinha remetente, mas a caligrafia era de Eduardo. Clara, por favor, me escute no jantar. Eu amo você, sempre amei. Posso consertar isso. Ela leu as palavras, mas elas não tocaram seu coração. Em vez disso, jogou a carta na lixeira, o papel amassado como os restos de sua confiança. Na manhã de Natal, Clara acordou cedo.
A casa cheirava a peru assado e pinheiro fresco. Sofia corria pela sala, animada com os presentes. Mas Clara só pensava no jantar. Lívia chegaria com Lucas às 7. Eduardo prometera estar lá, e, enquanto arrumava a mesa, Clara sentiu uma certeza crescer dentro dela. Aquele jantar não era só sobre confrontar Eduardo, era sobre ela, sobre quem ela queria ser. Mas o que Lívia traria consigo? E o que Eduardo diria quando todas as mentiras fossem expostas? Clara não sabia. E enquanto o relógio marcava as horas, uma nova pergunta surgiu, tímida, mas insistente. Quem era Rafael? E por que seu sorriso não saía de sua mente? O crepúsculo de Natal tingia o céu de São Paulo com tons de laranja e roxo, como se a cidade estivesse prendendo a respiração para o que estava por vir. Na casa de Clara, o aroma do peru assado misturava-se ao perfume doce das poinsettias, espalhadas em vasos pela sala. A mesa estava impecável. Toalha de linho branco, taças reluzentes e um centro de mesa com velas que tremulavam como segredos prestes a serem revelados. Clara ajustou uma última flor, as mãos firmes apesar do nó no estômago. O relógio marcava 6:30. Em meia hora, Lívia e Lucas chegariam. Eduardo, onde quer que estivesse, também. Sofia, vestida com um macacão vermelho que Clara escolhera com cuidado, dançava pela sala, segurando um enfeite brilhante. "Mamãe, vai ter muita comida?" perguntou, os olhos brilhando com a inocência que Clara lutava para proteger. "Tudo o que você gosta, meu amor", respondeu Clara, ajoelhando-se para beijar a testa da filha. O calor da pele de Sofia era um lembrete do que importava, do que ela precisava salvar daquela tempestade. Mas, enquanto sorria para a filha, a imagem do menino, Lucas, voltava à sua mente. Os olhos de Eduardo, a vulnerabilidade de uma criança que não escolhera estar ali. Como seria tê-lo à mesa? Como seria olhar para ele e ver o marido que a traíra? Clara levantou-se, alisando o vestido verde escuro que escolhera. Era elegante, mas não ostentoso, uma armadura sutil para a noite que a aguardava. Ela checou o celular pela 10ª vez. Nenhuma mensagem de Lívia desde a véspera, quando confirmara a hora. Eduardo também não dera sinal, mas Clara sabia que ele viria. Ele não resistiria à chance de tentar se explicar, de tentar salvar o que restava de sua fachada. O som da campainha cortou o ar como um trovão. Clara respirou fundo, o coração disparado, e abriu a porta. Lá estavam Lívia e Lucas. Ela usava um vestido simples, azul como o céu de fim de tarde, e segurava a mão do filho com força. Lucas, com uma camisa polo e tênis gastos, carregava uma mochila pequena e olhava para Clara com uma mistura de curiosidade e timidez. "Oi", disse Lívia, a voz hesitante, mas com um traço de determinação. "Nós viemos." Clara forçou um sorriso, o peso da situação apertando seu peito. "Entrem, por favor. Fico feliz que vieram." Lucas passou por ela, os olhos arregalados ao ver a árvore de Natal piscando. "Que legal!" exclamou, e Sofia, que espiava do corredor, correu até ele. "Você gosta de Natal?" perguntou Sofia, já puxando Lucas para mostrar seus enfeites favoritos. As crianças riram, alheias ao drama que pairava sobre os adultos, e Clara sentiu um alívio momentâneo. Pelo menos elas teriam um instante de alegria. Lívia ficou parada na entrada, os dedos torcendo a alça da bolsa. "Clara, eu não sei nem por onde começar, mas obrigada por nos chamar. Eu sei que isso não é fácil." Clara olhou nos olhos dela, castanhos e profundos, cheios de uma dor que espelhava a sua. "Não é fácil para nenhuma de nós", disse, a voz suave, mas firme. "Mas vamos descobrir a verdade juntas. Sente-se, por favor." Elas se acomodaram na sala, o silêncio entre elas preenchido pelo tilintar das taças que Clara começou a arrumar. Lívia observava tudo, como se tentasse decifrar quem era Clara, a mulher que dividia o homem que ela amava. "Você tem uma casa linda",
disse Lívia por fim. E Sofia, ela é adorável. Clara parou, uma taça na mão. Obrigada. E Lucas, ele parece um bom menino. Ela hesitou, então perguntou o que queimava em sua mente. Lívia, há quanto tempo você sabe de mim? Lívia baixou o olhar, as mãos apertadas no colo. Eu não sabia, Clara. Juro. Eduardo me disse que era solteiro quando nos reencontramos há 2 anos. Ele nunca mencionou você, nem Sofia. Só descobri no dia que você apareceu na minha porta. A revelação era como um vento gelado, cortante e implacável. Clara sentiu a raiva crescer, não contra Lívia, mas contra Eduardo, que jogara as duas naquele jogo cruel. Antes que pudesse responder, a campainha tocou novamente. Era Eduardo. Ele entrou, o rosto tenso, vestindo uma camisa social que parecia amassada, como se tivesse dormido com ela. Seus olhos encontraram os de Clara, depois os de Lívia, e ele congelou. Clara, Lívia, eu... Entre, Eduardo, disse Clara, a voz fria como o mármore da mesa. Sente-se. Vamos jantar. O jantar começou em um silêncio desconfortável, quebrado apenas pelo som dos talheres e pelas risadas de Sofia e Lucas, que compartilhavam batatas assadas como se fossem velhos amigos. Clara serviu o peru, o aroma quente e reconfortante em contraste com a tensão que pairava. Ela observava Eduardo, que mal tocava na comida, e Lívia, que mantinha os olhos no prato, mas erguia o olhar de vez em quando, como se buscasse coragem. Por fim, Clara não aguentou mais. Eduardo, disse, pousando o garfo com um tilintar deliberado, você nos deve a verdade. Agora, quem é Lívia para você? E Lucas? E por que você mentiu para nós duas? A sala ficou tão quieta que Clara podia ouvir o zumbido distante do ar-condicionado. Sofia e Lucas pararam de rir, sentindo a mudança no ar. Eduardo engoliu em seco, o rosto pálido. Eu nunca quis machucar ninguém, começou a voz trêmula. Lívia e eu nos conhecemos na faculdade. Namoramos por 2 anos, mas terminamos quando eu consegui um emprego em outra cidade. Não sabia que ela estava grávida de Lucas. Só descobri quando ele tinha 3 anos, e aí... Eu já estava casado com você, Clara. Clara sentiu o coração apertar, como se uma mão invisível o espremesse. E por que não me contou? Perguntou a voz firme, mas carregada de dor. Por que continuou mentindo? Por que construiu uma outra vida? Eduardo hesitou, os olhos fugindo para Lívia, que agora o encarava, as lágrimas brilhando. Porque eu amava vocês duas, disse por fim. Eu não queria perder nenhuma. A confissão caiu como uma pedra, pesada e cortante. Lívia deixou escapar um som, meio soluço, meio risada amarga. Você amava nós duas? Repetiu, a voz tremendo de raiva. Você me disse que era solteiro, Eduardo. Você me fez acreditar que éramos uma família. Clara olhou para Lívia e algo passou entre elas. Uma compreensão, uma aliança silenciosa. Você não ama ninguém além de si mesmo, disse Clara, as palavras saindo como lâminas. Você manipulou nós duas, brincou com nossas vidas, com nossos filhos. Isso não é amor. Antes que Eduardo pudesse responder, a campainha tocou novamente. Clara franziu a testa confusa. Não esperava mais ninguém. Ela se levantou, o coração disparado, e abriu a porta. Lá estava Rafael, segurando um vaso de orquídeas brancas, o sorriso hesitante sob a luz do alpendre. Desculpe aparecer assim, disse ele, a voz quente como o sol de fim de tarde. Você mencionou seu Natal complicado e... Bem, trouxe mais esperança. Clara piscou, surpresa, o calor subindo as bochechas. Por um instante, o peso do jantar desapareceu, substituído pela leveza daquele gesto inesperado. Rafael, que surpresa, conseguiu dizer, a voz mais suave do que pretendia. Ele olhou por cima do ombro dela, percebendo a tensão na sala.
Eu vim em má hora? Perguntou, os olhos buscando os dela. Clara hesitou, então sorriu, uma faísca de ousadia acendendo-se dentro dela. Não, na verdade, veio na hora certa. Entre. Ela o levou para a sala, onde todos os olhos se voltaram para ele. Eduardo franziu o senho. Lívia ergueu uma sobrancelha e as crianças, alheias, voltaram a conversar. Clara apresentou Rafael como um amigo, mas o olhar que trocaram dizia mais. Ele se sentou, a presença dele como uma brisa fresca em um dia abafado, e Clara sentiu algo novo crescer dentro dela. Não apenas força, mas possibilidade. O jantar continuou, mas agora com uma energia diferente. Rafael, com sua calma natural, fez perguntas leves, puxando conversa com as crianças e até com Lívia, que relaxou um pouco. Eduardo, no entanto, ficou mais calado, os olhos fixos em Clara, como se tentasse entender o que estava perdendo. Quando a sobremesa foi servida, um pavê de chocolate que derretia na boca, Clara olhou ao redor da mesa. Lívia, que começava a rir das histórias de Rafael. Lucas e Sofia, que planejavam brincar juntos depois. E Rafael, que com um simples vaso de flores, trouxera um raio de luz àquela noite caótica. Mas a verdade de Eduardo ainda pairava, incompleta. O que mais ele escondia, e o que Lívia faria com o que descobrira. Enquanto as velas queimavam baixo, Clara sabia que o jantar era apenas o começo. Algo maior estava por vir, não apenas para ela, mas para todos ali. E no fundo do coração, uma pergunta tímida, mas insistente, começava a tomar forma. E se Rafael fosse mais do que um amigo? As velas na mesa de Clara queimavam baixo, suas chamas dançando como fantasmas de promessas quebradas. O pavê de chocolate, agora quase intocado, derretia em silêncio, o doce aroma misturando-se ao peso da tensão que ainda pairava na sala. Sofia e Lucas, alheios ao drama dos adultos, haviam escapado para o quintal. Suas risadas ecoando como um lembrete de que a vida, mesmo em meio ao caos, encontrava formas de seguir. Clara segurava uma taça de vinho, o líquido rubro refletindo as luzes de Natal, enquanto seus olhos percorriam os rostos à mesa. Lívia, com a postura rígida, mas os olhos faiscando de raiva contida. Eduardo, cabisbaixo, as mãos inquietas sobre o guardanapo. E Rafael, cuja presença parecia um farol em uma tempestade, calmo, mas atento. O confronto durante o jantar havia aberto feridas, mas Clara sentia que a verdade ainda estava incompleta, como uma música interrompida antes do refrão. Eduardo confessara seu passado com Lívia e a existência de Lucas, mas suas palavras, "eu amava vocês duas", soavam ocas, uma tentativa desesperada de justificar o injustificável. Clara sabia que havia mais. E pelo olhar de Lívia, ela não era a única a suspeitar. "Eduardo", disse Clara, quebrando o silêncio com uma voz que cortava como o vento frio de dezembro. "Você disse que descobriu sobre Lucas há 2 anos. Mas o que você fez nesses 2 anos? Além de mentir para nós duas?" Lívia ergueu o olhar, os lábios apertados. "É uma boa pergunta", disse, a voz carregada de sarcasmo, "porque pelo que me contou, você estava resolvendo sua vida para ficar comigo e com Lucas. Mas agora vejo que isso nunca foi verdade." Eduardo abriu a boca, mas as palavras pareceram morrer em sua garganta. Ele passou a mão pelo rosto, o suor brilhando na testa apesar do ar-condicionado. Eu estava tentando proteger todo mundo", gaguejou. "Queria encontrar um jeito de não machucar ninguém." Clara riu, um som seco e amargo que ecoou na sala. "Proteger? Você construiu uma vida dupla, Eduardo. Isso não é proteção, isso é covardia." Antes que ele pudesse responder, Lívia se inclinou para a frente, os olhos estreitados. "Tem mais, não tem?" perguntou, a voz baixa, mas afiada. "Eu vi as mensagens, Eduardo, no seu celular semanas atrás. Você estava falando com outra pessoa." "Quem é ela?"
O ar na sala ficou denso, como se o próprio tempo tivesse parado. Clara sentiu um frio subir pela espinha, o vinho em sua mão esquecido. Outra pessoa? A palavra ecoava em sua mente, cada sílaba um golpe. Ela olhou para Eduardo, cujo rosto agora era uma máscara de pânico, os olhos arregalados como os de um animal encurralado. Lívia, não é... Ele começou, mas ela o interrompeu. Não minta! Exclamou Lívia, batendo a mão na mesa. O som fez as taças tilintarem, e Rafael, até então silencioso, endireitou-se na cadeira, pronto para intervir se necessário. Eu vi o nome. Mariana. Quem é Mariana, Eduardo? Outra esposa? Outra família? Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Mariana. O nome era como uma faca, fria e precisa, cortando o que restava de sua esperança de que o pior já havia passado. Ela olhou para Eduardo, esperando uma negação, uma explicação, qualquer coisa. Mas o silêncio dele era uma confissão. Clara, eu... Ele tentou, mas ela levantou a mão silenciando-o. Chega, disse a voz tão firme que surpreendeu até a si mesma. Você não vai mais falar até dizer a verdade. Toda a verdade. Rafael, percebendo a tensão, interveio com uma calma que parecia desarmar o caos. Talvez seja melhor darmos um momento, sugeriu, a voz suave como o farfalhar de folhas. Clara, Lívia, que tal um ar fresco no quintal? As crianças estão lá e... Bem, talvez todos precisemos respirar. Clara olhou para ele, grata pela interrupção. Seus olhos castanhos, quentes como o café recém-passado, ofereciam uma âncora. Ela assentiu, e Lívia, após um momento de hesitação, seguiu-a. Eduardo ficou na sala, a cabeça entre as mãos, enquanto Rafael lançava-lhe um olhar que misturava pena e desaprovação antes de acompanhar as mulheres. No quintal, o ar era fresco, carregado com o perfume de jasmim que subia das trepadeiras. Sofia e Lucas corriam atrás de vagalumes, suas risadas como sinos tilintando na noite. Clara e Lívia sentaram-se em cadeiras de vime, o silêncio entre elas agora menos hostil, mais companheiro. Rafael ficou a poucos passos, dando-lhes espaço, mas sua presença era um conforto silencioso. Eu não sabia, disse Lívia por fim, a voz embargada, sobre você, sobre essa... Mariana, seja lá quem ela for. Eu achei que era só eu e Lucas, que éramos uma família. Clara olhou para ela, o luar refletindo nas lágrimas que Lívia tentava conter. Eu também achei que era só eu e Sofia, respondeu, a voz suave. Mas parece que Eduardo é especialista em fazer todas nós acreditarmos em mentiras. Lívia riu, um som triste, mas genuíno. Como ele faz isso? Como engana todo mundo assim? Clara balançou a cabeça, o peso da traição ainda cravado em seu peito. Não sei, mas sei que não vou mais ser parte disso. E você também não precisa ser. Lívia olhou para ela, surpresa. Você parece tão... forte. Como consegue? Eu sinto que estou desmoronando. Clara hesitou, então estendeu a mão tocando o braço de Lívia. O gesto era simples, mas carregado de uma conexão que nenhuma delas esperava. Eu não sou forte, admitiu. Estou com raiva, com medo, com o coração em pedaços, mas estou cansada de deixar ele decidir quem eu sou. Lívia assentiu enxugando uma lágrima. Então, o que fazemos agora? Antes que Clara pudesse responder, Rafael se aproximou, segurando 2 xícaras de chá que havia pegado na cozinha. Talvez comecem por aqui, disse, entregando uma xícara a cada uma. O aroma de camomila subia, quente e reconfortante, como um abraço em forma de vapor. E, se me permitem, acho que vocês 2 são mais fortes do que imaginam. Clara sorriu, o calor da xícara aquecendo suas mãos. Obrigada, Rafael, disse, e havia algo na forma como pronunciou o nome dele, leve, quase íntimo, que fez Lívia erguer uma sobrancelha, um brilho de curiosidade nos olhos. A conversa foi interrompida pelo som de passos pesados.
Eduardo apareceu na porta do quintal, o rosto marcado por uma mistura de desespero e determinação. Clara, Lívia, por favor, me escutem, disse, a voz rouca. Mariana, ela não é o que vocês pensam. Ela é minha irmã. Clara e Lívia trocaram um olhar, a incredulidade estampada em seus rostos. Sua irmã? Repetiu Clara, a palavra carregada de desconfiança. Você nunca mencionou uma irmã, Eduardo. Em 12 anos. Ele suspirou, os ombros caídos. Porque nós brigamos, anos atrás. Ela mora em Florianópolis e, bem, temos nos falado recentemente. Ela está com problemas, precisava de ajuda. Era com ela que eu estava falando, Lívia. Não é outra família. Juro. Clara sentiu uma onda de alívio. Mas ela durou apenas 1 segundo. Mesmo que fosse verdade, isso não apagava as mentiras, a vida dupla, o filho que ele escondera. Você espera que eu acredite nisso? Perguntou, a voz fria. Depois de tudo? Lívia cruzou os braços, o olhar duro. E por que você escondia essas mensagens então? Se é só sua irmã, por que tanto segredo? Eduardo hesitou. E aquele instante de silêncio foi o suficiente para Clara. Você não vai nos convencer com mais histórias, Eduardo, disse ela. Esse jantar foi para ouvir a verdade, e tudo o que você fez foi cavar um buraco maior. Ela se levantou, o vestido verde ondulando como uma bandeira de independência. Quero que você saia, agora, e não volte até que eu decida o que fazer com o nosso casamento. Lívia ficou de pé ao lado dela, uma aliança silenciosa. E não procure por mim ou por Lucas, acrescentou. Você perdeu esse direito. Eduardo olhou de uma para a outra, os olhos brilhando com lágrimas que Clara sabia que não eram de arrependimento, mas de derrota. Ele virou-se e saiu, o som dos seus passos desaparecendo na noite. Clara e Lívia voltaram para dentro, onde Rafael ajudava Sofia e Lucas a montarem um forte de almofadas na sala. As crianças riam e o som era como um bálsamo. Clara olhou para Rafael, que ergueu os olhos e sorriu, um sorriso que parecia dizer: Você consegue. Estou aqui. Mais tarde, quando Lívia e Lucas se despediram, Lívia abraçou Clara, um gesto inesperado que aqueceu algo dentro dela. Vamos manter contato, disse Lívia. Não por causa dele, mas por nós. Clara assentiu, os olhos marejados. Por nós. Depois que eles partiram, Rafael ficou para ajudar a arrumar a cozinha. Enquanto lavavam pratos, o som da água misturava-se ao tilintar das louças. E Clara sentiu uma paz que não esperava. Por que você veio hoje? Perguntou por fim, olhando para ele. Rafael secou as mãos, o pano pendurado no ombro. Porque vi algo em você na floricultura, disse, a voz baixa, mas firme. Uma força, uma luz, mesmo no meio do seu Natal complicado. E, bem, eu quis estar aqui, caso você precisasse. Clara sentiu o coração acelerar, não de medo, mas de algo novo, algo que parecia esperança. E se eu precisar de você amanhã? Perguntou, meio brincando, meio séria. Ele sorriu, os olhos brilhando sob a luz da cozinha. Então, estarei na floricultura, ou onde você quiser. Quando Rafael se foi, Clara sentou-se na sala, as luzes de Natal ainda piscando. O jantar havia sido um terremoto, mas pela primeira vez ela sentia o chão firme sob seus pés. Eduardo estava fora de sua vida, pelo menos por agora. Lívia era uma aliada inesperada, e Rafael... Ele era uma possibilidade que ela ainda não entendia, mas que fazia seu coração vibrar. Mas o que Eduardo faria agora? E quem era essa Mariana, realmente? Clara não tinha todas as respostas, mas uma coisa era certa. Ela estava pronta para escrever o próximo capítulo de sua vida. E, enquanto as estrelas brilhavam lá fora, ela soube que o Natal, apesar de tudo, havia lhe dado um presente inesperado, a chance de começar de novo. Amanhã após o Natal amanheceu, com um céu de chumbo sobre São Paulo. As nuvens pesadas prometendo uma chuva que parecia ecoar o turbilhão no coração de Clara. Ela estava na varanda.
uma xícara de café esfriando nas mãos. O aroma amargo misturando-se ao cheiro úmido da terra do jardim. As luzes de Natal ainda piscavam na sala, mas seu brilho parecia distante, como estrelas de uma galáxia que não lhe pertencia mais. O jantar da véspera havia sido um divisor de águas. Eduardo fora expulso, Lívia se tornara uma aliada inesperada. E Rafael era uma chama tímida, mas crescente, que aquecia algo em Clara que ela pensava estar apagado. Sofia dormia no quarto, exausta após a noite de brincadeiras com Lucas. Clara olhou para o celular, onde uma mensagem de Lívia aguardava. Clara, precisamos conversar. Sobre Mariana. Hoje, se puder. O nome, Mariana, era como uma pedra no sapato, uma dúvida que cutucava a cada passo. Eduardo jurara que era sua irmã, mas a hesitação em seus olhos contava outra história. Clara respondeu com um simples "às 10, no café da Paulista", e a confirmação de Lívia veio em segundos. Algo naquela troca, na urgência de Lívia, acendeu uma faísca de curiosidade e de desconfiança. Enquanto se arrumava, Clara escolheu um suéter azul e jeans, uma roupa que a fazia sentir-se ela mesma, não a esposa traída ou a anfitriã do jantar caótico. O espelho refletia uma mulher que, apesar das olheiras, tinha nos olhos um brilho de determinação. Ela não era mais a Clara que confiava cegamente em Eduardo. Era a Clara que exigia respostas, que construía alianças, que ousava sonhar com algo além da dor. No café, o aroma de grãos torrados e pão quente envolveu Clara como um abraço. Lívia já estava lá, sentada em uma mesa ao canto, os cabelos cacheados soltos e os dedos tamborilando nervosamente na xícara. Ao lado dela, uma pasta de documentos. Clara franziu a testa, o coração acelerando. Aquilo não era uma conversa casual. "Clara, obrigada por vir", disse Lívia, levantando-se para um abraço rápido, mas sincero. O calor do gesto era genuíno, uma ponte entre duas mulheres que o destino unira por traição, mas que agora compartilhavam algo maior. "Eu não dormi pensando em Mariana e, bem, fiz umas coisas." Clara sentou-se, o couro da cadeira rangendo sob seu peso. "Que coisas?" perguntou, a voz firme, mas carregada de expectativa. Lívia empurrou a pasta na direção dela. "Depois que você apareceu na minha casa, comecei a desconfiar de tudo que Eduardo dizia. Então, contratei um investigador particular. Não foi barato, mas valeu a pena." Clara abriu a pasta, o papel áspero sob seus dedos. Dentro havia fotos, extratos bancários e um relatório detalhado. Seu coração disparou ao ver uma imagem. Eduardo em um restaurante em Florianópolis, rindo com uma mulher de cabelos loiros e óculos grandes. Não parecia uma irmã, parecia íntimo. "Quem é ela?" perguntou Clara, a voz tremendo apesar de sua tentativa de controle. "Mariana Lopes", respondeu Lívia, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e triunfo. "Não é irmã dele, é uma advogada que trabalha com ele em projetos imobiliários. E, pelo que o investigador descobriu, eles têm uma conta conjunta. Ele transferiu dinheiro para ela regularmente nos últimos 2 anos. Muito dinheiro." Clara sentiu o ar escapar dos pulmões, como se tivesse levado um soco. Não era outra família, mas era outra traição. Dinheiro, o dinheiro que ela achava que sustentava sua casa, suas viagens, a escola de Sofia, estava sendo desviado para outra mulher. Ela folheou os extratos, os números dançando como acusações. "Por que ele faria isso?" murmurou mais para si mesma do que para Lívia. "Porque ele é um egoísta", disse Lívia, a voz cortante. "Mas tem mais. O investigador encontrou e-mails. Mariana sabe sobre mim e Lucas. E ela sabe sobre você, Clara. Eduardo nunca escondeu nada dela. Ela é cúmplice." A revelação era como um trovão, sacudindo tudo que Clara pensava saber. Mariana não era uma vítima, como ela e Lívia.
Era uma peça consciente no tabuleiro de Eduardo. Alguém que lucrava com suas mentiras. Clara fechou a pasta, os dedos brancos de tanta força. "O que fazemos agora?" perguntou, olhando para Lívia. Lívia sorriu, um sorriso que misturava desafio e camaradagem. "Nós o enfrentamos, juntas. Podemos usar isso contra ele, na justiça, se necessário. Ele não vai escapar tão fácil." Clara assentiu, a raiva se transformando em algo mais afiado, mais útil. Propósito. Combinado. Mas precisamos ser inteligentes. Ele não pode saber que estamos investigando. Elas passaram a hora seguinte planejando. Lívia sugeriu contratar um advogado para analisar os documentos, enquanto Clara propôs reunir mais provas, talvez acessando o laptop de Eduardo que ele deixara em casa. A conversa fluiu como um rio, cada ideia fortalecendo a ponte entre elas. Quando se despediram, Lívia segurou a mão de Clara. "Você é mais forte do que eu imaginava", disse, "e estou feliz que estamos nisso juntas." Clara sorriu, o calor da mão de Lívia como um lembrete de que ela não estava sozinha. "Você também, Lívia. Vamos fazer ele pagar." De volta ao carro, Clara dirigiu sem rumo, a mente girando. O rádio tocava uma música suave, o saxofone melancólico, misturando-se ao som da chuva que começava a cair, tamborilando no para-brisa. Ela pensou em Sofia, em Lucas, em como proteger aquelas crianças do veneno que Eduardo espalhara. E então, como um raio de sol entre as nuvens, pensou em Rafael. Sem planejar, ela estacionou em frente à floricultura. A vitrine brilhava com guirlandas e orquídeas, e lá estava ele, arrumando um vaso com uma concentração que fazia Clara sorrir. Ela entrou, o sino da porta tilintando como um convite. "Clara!" disse Rafael, o rosto iluminando-se. Ele limpou as mãos no avental, o cheiro de terra e pétalas envolvendo-a. "Não esperava te ver tão cedo. Tudo bem?" Ela hesitou, então decidiu ser honesta. "Não exatamente, mas estar aqui ajuda." Rafael a levou para um canto da loja, onde uma pequena mesa de madeira aguardava com uma chaleira e xícaras. Ele serviu chá de hibisco, o vermelho vibrante da bebida, como um contraste ao cinza do dia. "Quer contar?" perguntou, a voz tão suave que parecia desfazer os nós em seu peito. Clara contou, não tudo, mas o suficiente. A traição de Eduardo, o jantar, a descoberta sobre Mariana. Rafael ouviu, os olhos fixos nos dela, sem interromper. Quando ela terminou, ele pegou sua mão, o toque quente e firme. "Você é incrível, Clara", disse. "Não por causa do que está enfrentando, mas por como está enfrentando. Com coragem, com coração." Clara sentiu as bochechas corarem, o calor do toque dele como uma promessa. "Eu não me sinto incrível", admitiu, "mas estou tentando." "E isso é o que importa", disse Rafael. Ele hesitou, então acrescentou, "Se precisar de um ombro, ou só de alguém para tomar chá e falar de flores, eu estou aqui. Sempre." Ela riu, o som leve e genuíno, algo que não ouvia em si mesma há semanas. "E se eu quiser mais do que chá?" perguntou, surpreendendo-se com a própria ousadia. Rafael ergueu uma sobrancelha, o sorriso travesso. "Então, quem sabe, te levo para ver meu jardim secreto, mas só se prometer não roubar minhas orquídeas." A brincadeira quebrou a tensão, e por um momento, Clara esqueceu o peso do mundo. Eles conversaram até a chuva parar, sobre flores, sobre a cidade, sobre sonhos que Clara nem sabia que ainda tinha. Quando se despediu, Rafael entregou a ela uma orquídea roxa, as pétalas macias como um segredo. "Para te lembrar que você é mais forte do que qualquer tempestade", disse. Naquela noite, Clara sentou-se no sofá, a orquídea na mesinha ao lado. Sofia dormia, a casa silenciosa exceto pelo crepitar da chuva lá fora. Ela abriu o laptop de Eduardo, o cursor piscando como um desafio. Com cuidado acessou os e-mails dele, o coração disparado. E lá estava, uma mensagem recente de Mariana,
com anexos de contratos imobiliários e uma linha que fez Clara congelar. Quando você vai contar a elas sobre o nosso plano? Clara fechou o laptop, o estalo ecoando na sala. Plano. A palavra era uma sombra, prometendo mais segredos, mais traições. Ela pegou o celular e mandou uma mensagem para Lívia. Encontrei algo. Precisamos nos preparar. Enquanto as luzes de Natal piscavam, Clara sentiu uma determinação feroz crescer dentro dela. Eduardo achava que podia manipulá-las, mas estava enganado. Ela e Lívia estavam um passo à frente. E Rafael, ele era mais do que uma possibilidade agora. Era uma promessa de algo melhor, algo verdadeiro. Mas qual era o plano de Eduardo e Mariana? E como Clara e Lívia o desmascarariam sem colocar Sofia e Lucas em risco? A chuva caía lá fora e Clara sabia que a tempestade estava longe de acabar. A chuva cessara, deixando São Paulo envolta em um silêncio úmido, como se a cidade estivesse segurando o fôlego para o que viria. Clara Menezes estava na sala de estar, o brilho das luzes de Natal agora mais suaves, como estrelas cansadas após uma longa noite. O laptop de Eduardo, ainda aberto na mesinha, exibia a mensagem de Mariana. Quando você vai contar a elas sobre o nosso plano? Cada palavra era um espinho, cravado fundo no coração de Clara, mas também um combustível para a determinação que queimava em seu peito. Ela não era mais a mulher que aceitava meias-verdades. Era a mulher que desenterraria cada segredo e reconstruiria sua vida sobre as ruínas da traição. Sofia dormia no quarto, os cabelos espalhados no travesseiro como um halo. Clara ajeitou a coberta sobre a filha, o calor da respiração dela um lembrete do que valia lutar. Ela pegou o celular e enviou uma mensagem para Lívia. Encontrei mais. Reúna tudo o que temos. Amanhã acabamos com isso. A resposta de Lívia veio rápida, com uma energia que ecoava a de Clara. Estou pronta. Vamos pegá-lo. Na manhã seguinte, o céu estava limpo, o sol brilhando como uma promessa de novos começos. Clara e Lívia se encontraram em um escritório de advocacia no centro da cidade, o cheiro de papel e café fresco impregnando o ar. O advogado, um homem de meia-idade chamado Dr. Almeida, examinou a pasta de documentos que Lívia trouxera e os e-mails que Clara imprimira do laptop de Eduardo. Seus óculos refletiam a luz enquanto ele folheava as páginas. O som do papel como um tambor anunciando justiça. Senhoras, disse Dr. Almeida pousando os documentos, o que temos aqui é grave. Os extratos mostram transferências consistentes para uma conta em nome de Mariana Lopes, que, pelo que vejo, não é parente de Eduardo. Os e-mails sugerem um esquema imobiliário fraudulento. Eles estavam desviando dinheiro de projetos para uma conta offshore, provavelmente planejando fugir quando o esquema fosse descoberto. Clara sentiu o chão tremer, mas não de medo, de raiva. Fugir? Repetiu, a voz afiada como o estalar de um galho seco. Ele ia nos abandonar? A mim, a Sofia, a Lívia, o Lucas. Lívia cruzou os braços, os olhos brilhando com indignação. E eu achava que ele queria construir uma vida comigo e com Lucas. Ele estava só ganhando tempo. Dr. Almeida ergueu a mão, a calma em sua voz como um farol. Vocês têm provas suficientes para abrir um processo criminal por fraude e desvio de bens. Além disso, Clara, podemos garantir que seus direitos e os de sua filha sejam protegidos no divórcio. Lívia, o mesmo vale para a pensão de Lucas. Mas precisamos agir rápido. Se Eduardo desconfiar, ele pode tentar apagar rastros. Clara e Lívia trocaram um olhar, uma aliança forjada na dor, mas agora sustentada por força. O que precisamos fazer? Perguntou Clara, o coração batendo como um tambor de guerra. Deixem comigo, disse Dr. Almeida. Vou preparar uma denúncia e acionar as autoridades. Mas sugiro que confrontem Eduardo com cuidado. Ele pode tentar manipular vocês novamente.
Quando saíram do escritório, o sol aquecia a pele de Clara, mas era o fogo dentro dela que a mantinha em movimento. Ela e Lívia decidiram agir naquela noite. Clara convidou Eduardo para uma última conversa em casa, sob o pretexto de discutir o futuro de Sofia. Lívia estaria lá, escondida, pronta para gravar qualquer confissão. O plano era arriscado, mas Clara sentia que era a única forma de encerrar aquele capítulo. Enquanto dirigia para casa, Clara passou pela floricultura de Rafael. Algo a puxou para lá, como se o perfume das orquídeas pudesse acalmar a tempestade em sua alma. Ela estacionou, o sino da porta tilintando como um convite. Rafael estava no fundo da loja, regando um vaso de lírios, o rosto iluminado por um sorriso que fez o coração de Clara dar um salto. "Clara", disse ele, limpando as mãos no avental, o cheiro de terra fresca envolvendo-a. "Você está virando cliente VIP, ou é só meu charme irresistível?" Ela riu, o som leve como o farfalhar de folhas. "Talvez um pouco dos dois", respondeu, surpreendendo-se com a própria ousadia. "Mas sério, precisava te ver antes de uma noite que vai ser intensa." Rafael franziu a testa, os olhos castanhos cheios de preocupação. "Quer falar sobre isso?" Clara hesitou. Então deixou as palavras fluírem. Contou sobre o esquema de Eduardo e Mariana, sobre o plano com Lívia, sobre o medo de falhar, mas também sobre a esperança de um recomeço. Rafael ouviu, as mãos cruzadas, o silêncio dele como uma tela onde Clara podia pintar suas emoções. Quando ela terminou, ele se levantou e pegou uma orquídea branca, as pétalas tão delicadas que pareciam sussurrar. "Para você", disse entregando-a. "Não é só uma flor. É um lembrete de que você já passou por tempestades e ainda está florescendo." Clara segurou a orquídea, o toque macio das pétalas como uma promessa. "E se eu quiser que você faça parte desse recomeço?" perguntou, a voz suave, mas firme. Rafael sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo tímido e confiante. "Então, Clara, me diga quando e onde, e eu estarei lá. Mas, por enquanto, vá enfrentar esse dragão. E me liga depois, porque vou querer saber que você está bem." Ela saiu da floricultura com o coração leve, a orquídea no banco do passageiro como um talismã. Naquela noite, a casa estava silenciosa, exceto pelo tic-tac do relógio. Sofia estava na casa de uma amiga, segura e alheia ao confronto que se aproximava. Lívia chegou primeiro, escondendo-se no escritório com um gravador. Quando Eduardo bateu à porta, Clara respirou fundo, o ar carregado com o perfume das poinsettias que ainda decoravam a sala. "Clara", disse Eduardo entrando, o rosto marcado por olheiras. "Obrigado por me chamar. Eu sei que errei, mas quero consertar as coisas. Por você, por Sofia." Ela o levou até o sofá, o tecido macio contrastando com a rigidez em seu peito. "Consertar?", repetiu, a voz fria como o mármore da mesa. "Como você conserta anos de mentiras, Eduardo? E o que é esse plano com Mariana?" Ele piscou, o pânico cruzando seus olhos como uma sombra. "Plano? Não sei do que você está falando. Mariana é minha irmã, eu já te disse." Clara sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. "Pare de mentir. Eu sei sobre as transferências, os e-mails, o esquema imobiliário. Sei que você planejava fugir com ela e o dinheiro." Eduardo ficou pálido, as mãos tremendo. "Clara, você não entende. Eu fiz isso por nós, para garantir nosso futuro." "Nosso futuro?" Ela se levantou, a voz subindo como uma onda. "Você desviou dinheiro da nossa família, da família de Lívia, para uma mulher que sabia de tudo. Você não tem vergonha?" Ele abriu a boca, mas as palavras morreram quando Lívia saiu do escritório, o gravador na mão. "Está tudo aqui, Eduardo", disse ela, a voz firme. "Cada palavra. E já entregamos as provas para a polícia." Eduardo olhou de uma para a outra, o rosto desmoronando. Vocês
Vocês não podem fazer isso, gaguejou. Eu sou o pai da Sofia, do Lucas. Você perdeu esse direito quando escolheu mentir, disse Clara, as palavras como lâminas. Saia da minha casa e não volte. Ele hesitou, mas o olhar unificado de Clara e Lívia era inquebrável. Ele saiu, a porta batendo com um eco final. Clara caiu no sofá, o alívio misturando-se à exaustão. Lívia sentou-se ao lado dela, e sem dizer nada, elas se abraçaram, o calor do gesto selando uma amizade improvável, mas inabalável. Nos dias seguintes, a vida de Clara começou a tomar forma. A denúncia contra Eduardo e Mariana foi aceita e a polícia os prendeu por fraude. Clara iniciou o processo de divórcio, garantindo que Sofia ficasse protegida. Lívia, por sua vez, conseguiu a guarda total de Lucas e uma pensão justa. As duas mulheres mantinham contato, não mais como vítimas, mas como amigas, planejando até um piquenique para Sofia e Lucas. E então havia Rafael. Uma semana após o confronto, Clara o convidou para jantar em casa. Não era um jantar de Natal, mas algo simples, íntimo, pizza caseira, vinho e o som de jazz suave ao fundo. Sofia estava lá, encantada com as histórias de Rafael sobre plantas que sobreviviam a invernos rigorosos. Quando ela foi dormir, Clara e Rafael ficaram na varanda, o céu estrelado como um manto sobre eles. Você já pensou em começar do zero? Perguntou Clara, o vinho aquecendo sua voz. Rafael olhou para ela, os olhos brilhando como as estrelas. Todo dia, respondeu, mas só se for com alguém que faça meu coração bater mais rápido. Clara sorriu, o coração dançando. E se esse alguém for eu? Ele se inclinou, o perfume de terra e orquídeas envolvendo-a, e a beijou. O beijo era suave, mas profundo, como o primeiro raio de sol após uma longa noite. Quando se afastaram, Clara sabia. Aquele era o começo de algo verdadeiro. Meses depois, Clara abriu uma pequena loja de artesanato ao lado da floricultura de Rafael. Eles trabalhavam juntos, rindo entre vasos e pincéis, construindo uma vida que era deles. Sofia adorava o tio Rafa, e Lucas, que visitava com Lívia, juntava-se às brincadeiras. Eduardo, agora enfrentando as consequências de seus atos, era apenas uma sombra do passado. Na véspera do próximo Natal, Clara, Rafael, Sofia, Lívia e Lucas decoraram uma árvore juntos. O ar cheirava a pinheiro e chocolate quente, e as risadas enchiam a casa. Clara olhou para Rafael, que pendurava uma orquídea na árvore, e sentiu uma plenitude que nunca imaginara. O jantar de Natal do ano anterior fora o fim de uma vida, mas também o começo de outra. Uma vida onde ela era amada, respeitada e, acima de tudo, livre. E, enquanto as luzes piscavam, Clara soube que o maior presente não estava sob a árvore, mas ao seu lado, nos olhos de Rafael, nas risadas das crianças, na amizade de Lívia. O plano de Eduardo falhara, mas o dela, um plano de coragem, amor e recomeço, floresceu além de seus sonhos mais ousados. Prezados amigos, o que acharam da história de Clara, Lívia e Rafael? De 0 a 10, que nota vocês dariam a essa narrativa? Se gostaram, por favor, deixem um like no vídeo para apoiar nosso trabalho e ajudar outras pessoas a conhecerem essa história marcante. E não percam, cliquem no vídeo que está aparecendo na tela agora para continuar se emocionando com nossas próximas histórias.